Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um problema que acomete 70% da nossa população, pois eu fico recebendo vários e-mails durante a semana solicitando ajuda nesse sentido. Vamos falar hoje de bloqueios sexuais. Vamos ao vídeo? Os bloqueios sexuais são comuns em nossa sociedade, né? E isso se deve a uma série de padrões extremamente cáusticos que nós possuímos em nosso cotidiano e não os enxergamos como problema. Na verdade, todo tipo de problema que nós possuímos em nossa vida é devido a certos padrões que nós adotamos e não enxergamos aquilo como um padrão nocivo para a nossa natureza humana. E na nossa sociedade existe uma série de padrões que são fortes bloqueadores da energia sexual. Pois para que a sociedade funcione, né, a sociedade atual, né, com o sistema filosófico comportamental da atualidade, é necessário que as pessoas sejam castradas. Porque uma pessoa que tem a energia sexual em fluxo, uma pessoa com a sua sexualidade resolvida, é uma pessoa extremamente indomável. Ela não vai aceitar regras de controle, ela não vai aceitar as regras absurdas do Estado, ela não vai aceitar ter um senhor, ela não aceitará ser ordenhada diariamente, né, por esse sistema corrupto que nós vivemos e aturamos e achamos natural, né? Isso porque nós somos domados, né? Mas para que isso aconteça, é preciso que haja uma castração na nossa energia sexual. Não significa que você sentir vontade de fazer sexo, você tenha a energia sexual em fluxo. Ela pode estar muito bem deformada e você ainda continua sendo um ser castrado, né? Quase todo mundo tem uma castração aqui ou ali. Mas, no geral, né, as pessoas estão extremamente doentes nesse aspecto e a sociedade precisa disso, né? Porque uma pessoa castrada, ela é consumista, ela é infeliz, ela é frágil, ela não tem vontade própria e ela aceita os ditames, né, do sistema, do Estado, das organizações que tentam controlar, né, a nossa energia e a nossa vida 24 horas por dia. Para que nós entendamos, né, o porquê disso tudo, primeiro nós precisamos compreender que existem filosofias comportamentais, que aqui no Ocidente esse conceito não chegou, não é muito bem desenvolvido, nem estudioso de filosofia, né? É raro você saber um filósofo ter esse conceito no seu repertório. Mas na Índia nós temos as filosofias comportamentais, né? E as mais conhecidas são o Tantra, que é uma filosofia matriarcal, desrepressora e sensorial. E do outro lado nós possuímos a filosofia comportamental que se conhece como o nome de Brahmacharya, que é uma filosofia patriarcal, repressora e antissensorial, ou seja, oposta ao Tantra. E o Brahmacharya foi o sistema que a nossa sociedade adotou, né? E o sistema, uma filosofia comportamental, é a forma como você lida com seus problemas, é a forma como você lida com a sua sexualidade, com a sua alimentação, com a sua família, com os seus relacionamentos afetivos. É a forma como você interage com o mundo, tá? E a filosofia do Brahmacharya, já viu, né? Patriarcal, ou seja, o homem manda, antissensorial, ou seja, repressão dos sentidos, e repressora, ou seja, né, é através da dor, através da repressão que as coisas, né, são, digamos assim, conduzidas. E é muito difícil uma filosofia, não é, com esses aspectos, né, tão repressores, não causarem, não é, tipo, bloqueios sexuais nas pessoas que vivem, né, que têm uma vida permeada por essa linguagem de comportamento. Então, o sistema Brahmacharya, né, ele acredita na obrigação, na dor, né, na punição, né, no sacrifício. Enquanto no sistema tântrico comportamental é, na verdade, o oposto, é o caminho do prazer, né? Você transforma
qualquer tipo de desafio, qualquer tipo de conquista, né, em um sistema prazeroso para você. Sei que é extremamente confuso, né, quando a gente fala, nossa, mas como assim prazer? Nós já estamos tão acostumados, né, a viver pelo caminho da dor, pelo caminho do medo, pelo caminho da punição, que não conseguimos nem sequer imaginar que possa existir o caminho oposto a esse, né? Um caminho onde as coisas são prazerosas, onde na verdade a conquista é uma caminhada gostosa, né? Como por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo assim, né? Você vai, digamos assim, fazer academia, né? O Brahmacharya, ele vai chegar lá no primeiro dia, pegar os pesos, gritar, ah meu Deus, eu vou conseguir, ele se esforça, ele se agride, né? Porque ele tem que fazer, ele tem a obrigação de fazer. Né? E muitas pessoas vão por esse caminho, só que elas conseguem manter durante uma semana. Né? Já uma pessoa que vai pela filosofia comportamental do Tantra, que é o caminho do prazer, ele vai chegar lá no primeiro dia, vai fazer o exercício, né? Respeitando o ritmo dele, vai ser uma experiência super agradável, e aí o que ele vai fazer? Ele vai voltar no outro dia, porque foi bom. E aí volta, continua respeitando o próprio ritmo, né? Geralmente o tântrico ele vai finalizar o processo quando ele perceber que o prazer está acabando, né? E aí ele para. Vamos dizer que o treino dele começou com 15 minutos. Aí na primeira semana, na segunda ele conseguiu aumentar para 25. Aí depois ele já está em 40, depois uma hora, depois 1h30, né? Enquanto o tântrico, que foi respeitando os seus ritmos biológicos, cresceu e se manteve, né, no estudo, no exercício, na dieta, seja lá no que for, ele continuou. Já, geralmente, o sistema Brahmacharya, as pessoas vão pelo caminho do esforço, pela dor, né, e a maioria desistem. São poucos aqueles que conseguem manter o padrão. Né? E o Brahmacharya, as fórmulas do Brahmacharya são as fórmulas que aplicamos hoje em absolutamente tudo em nossa vida. Né? Todas as nossas conquistas são pelo viés do sofrimento, né? E do sacrifício pessoal. Com algumas pessoas funciona, mas com a maioria falha. Então, agora que entendemos, né, o maior bloqueio, né, na nossa sexualidade, que é justamente o caminho da dor, né, que foi adotarmos uma filosofia comportamental, né, extremamente antissensorial, né? Você vê que muita gente tem problema com sentir prazer, com descansar, né, com o parar. Tá? Então, o primeiro erro da sociedade foi adotar o Brahmacharya como filosofia comportamental. Um outro fator que é importante saber, né, por que as pessoas chegam nesses pontos, né, de bloqueio sexual, é não estarem satisfeitas com o próprio corpo. Tá? Isso bloqueia muito a sua energia sexual. Se você não estiver feliz com o seu próprio corpo, se o erótico não estiver, tá, em você, você não vai conseguir se expressar, né, dessa forma. Imagina só, né, a maioria, eu tenho muitas clientes, né, que elas confessam, né, que elas têm vergonha de tirar a roupa, né, na frente do parceiro. Então isso gera um grande bloqueio na libido sexual. A pessoa não relaxa, a pessoa fica tensa. Lembre-se que para se atingir, né, níveis de prazer alto, né, no sexo iniciático, você precisa estar bem relaxado. E o estar bem relaxado, a primeira exigência para se estar relaxado, né, numa experiência de sexo iniciático, é estar bem consigo mesmo. Senão você não consegue relaxar. Se não consegue relaxar, não vai conseguir sentir prazer. Quando eu falo trago o erótico para fora, não é ser vulgar, tá? O erótico ele insinua, né? E o pornográfico é escancarado e muitas vezes é feio, né? É exagerado, é cafona. Né? Então, uma mulher, ela pode sim estar erótica, mas não ser vulgar. Ela insinua. Né? A mulher vulgar não, né? Tipo, coloca aqueles decotes assim, pinta as unhas, né, de vermelho, uns batons berrantes, umas maquiagem carregada, os cabelos palhafatosos. Isso não é bonito, isso é vulgar. Então,
cuidado porque as pessoas confundem muito e o vulgar, ele não bloqueia, mas ele deforma a sua libido sexual. Outra coisa importante que quem tem bloqueios sexuais muitas vezes possui, é uma visão extremamente deformada do sexo, né? O próprio Brahmacharya trata o sexo de uma forma muito hostil, né? Muito deformada, muito punitiva. Na verdade, o Brahmacharya execra o prazer. Sexo na linha Brahmacharya é só para reprodução e pronto. A gente finge que acredita, né, que eles fazem só para reprodução, mas pronto. Na Índia, né, um Brahmacharya, ele diz que só faz sexo para reprodução, só tem essa função reprodutiva. Né? Um outro vídeo eu vou gravar, mas aí eu vou gravar uma palestra mesmo sobre Tantra e Brahmacharya, tá? Para vocês entenderem, né, melhor essas duas filosofias. Então, uma visão deformada do sexo ajuda em muito para bloquear completamente a sua libido sexual, né? Algumas pessoas têm uma visão tão feia, tão deformada do sexo, que elas simplesmente, mais uma vez, não conseguem relaxar, né, durante um contato. Faça uma pesquisa rápida, né, aí nos sites, né, pornográficos na internet e saia lendo os títulos dos vídeos. Vocês vão perceber que os títulos são todos degradantes, né? Usam linguagem chula, nojenta, né, para descrever o ato sexual, tá? E quando eles se referem à mulher, eles chamam a mulher, né, de vadia e daí para baixo, né? Então, essa é a forma como a maioria das pessoas iniciam, né, no sexo, tanto homem quanto mulher, né? E esse é um dos problemas maiores na nossa sociedade atual também, que é como os nossos jovens são iniciados, né, no mundo da energia sexual, né, do contato sexual. Geralmente eles vão ter, né, iniciações nessas fontes deformadas. E a gente não sabe qual é o efeito que vai ter, né? Alguns vão gerar um trauma e ele vai se fechar para esse universo. Outros vão ser deformados, né, por esse tipo de iniciação. Ou gera bloqueio ou gera deformações graves. E essa deformação se espalhou por toda a nossa cultura, né? Você vai ver nos cinemas, né, que as pessoas que se interessam... Imagina assim, tem dois casais, né? Um casal, os pombinhos do bem e os pombinhos vilões, né? Quem gosta de sexo? Geralmente vão ser os vilões. Eles que fazem sexo na hora que querem, em cima do carro, em cima do telhado, né? São eles que têm libido sexual. Os pombinhos, no máximo, vão dar um ósculo o filme inteiro, né? Então, nós crescemos com essas referências muito ruins, né, do sexo, porque o seu inconsciente acaba conectando, né? Poxa, quem gosta de sexo é o vilão, é o malvado da história, é o pilantra da história. Outro fator importante é que o nosso lado animal está morrendo. Nós não temos mais as nossas funções de animais, né? Os seres humanos hoje vivem em um ambiente altamente controlado, que eu digo que é o cativeiro, né? Recebem comida no potinho, aguinha no potinho, tudo vem embaladinho. A gente não precisa conquistar mais nada para o nosso lado animal. A gente vive em um ambiente extremamente controlado. Hoje ninguém mais mexe na terra, né? Muito da energia sexual, né, que você absorve, né, pelos chakras, muito das energias telúricas que você absorve pelos pés, pelo chakra básico, pelas mãos, né? Que aí essas energias vão, digamos assim, se unirem, né, e forjar a energia sexual, você já não absorve mais, né? Você vive num prédio, eu estou agora aqui no quarto andar. Né? Certas energias ficam difíceis de ser capturadas, tá? E elas não têm mais o fluxo que deveria, né? Porque o animal está morto, né? Você não toma mais banho de cachoeira, não toma mais banho de mar, não pisa mais na terra com seus pés descalços, não come mais uma comida vitalizada, né? Até quem come carne, por exemplo, né? Eu sou vegetariano, não como carne, mas até quem come carne hoje come uma carne morta que fica lá 6 meses, às vezes 1 ano no frigorífico, no congelador, né? Quando aquela carne sai, né, do frigorífico, ela está verde, aí eles colocam uma porção de corantes,
né, que é o salito. Então você já não tem acesso aos fluidos energéticos necessários para se produzir energia sexual. Depois, nós temos uma alimentação que colabora, né, com, digamos, substâncias químicas, né, que são esterilizantes. Aí fica difícil. São mais de 15 mil substâncias tóxicas que o ser humano consome, né, na dieta dele, e todas elas têm o intuito de detonar a sua performance animal. Já que nós estamos tratando aqui de dieta, eu vou falar aqui também alguns de certos produtos que nós adotamos, né, na nossa sociedade, que o efeito na sua libido sexual é devastadora, tá? O primeiro da lista é o tal do anticoncepcional. Hoje em dia, toda mulher usa anticoncepcional, né? Aqueles venenos, aquelas bombas para a sua libido, né? Eu estou falando aqui do efeito metafísico da coisa. Destrói a libido sexual da mulher anticoncepcional. Faça você experiência em casa. Você aí, mulher que está me assistindo, para de tomar anticoncepcional. Vai lá, coloca um DIU de cobre, não é DIU com hormônio não, senão é a mesma coisa, e você vai ver se a sua libido sexual não vai dar um salto, né? Se você é uma mulher que já tem libido sexual e toma anticoncepcional, você vai ver que ao parar de tomar anticoncepcional, você vai dar um salto quântico, você vai assustar com o seu desempenho, você vai ver que vai ficar muito melhor, né? Depois nós temos também o diabo da soja transgênica, né, que é um veneno, né? Os vegetarianos deixam de comer carne e vão comer soja transgênica, né? Extremamente ela cria inflamações severas no organismo da pessoa, e ela também age no corpo humano como se fosse hormônio feminino. Ah, Roger, mas eu não como soja. Claro que come, a soja está em tudo aí, né? Aqueles pessoal que marombeiro de academia toma whey protein, essas coisas, tem derivado de soja ali. O próprio óleo de soja que você usa para fritar a sua comida é feito de quê? De soja. Então, não se engane, você consome soja sim, e soja é o maior veneno para a libido sexual. Depois também, né, somos uma sociedade carnívora, né? Então, frango cheio de hormônio, né? Terrível, né? Frango para homem, e o pessoal também marombeiro, né, adora um franguinho, né? Peito de frango, diz, né? Tá se ferrando ali, na verdade, né? E depois eles ainda não tomam hormônios, né? Que depois eles têm aquele processo de aromatização, né? Detonando ainda mais com a masculinidade deles. Mas os frangos, as carnes de uma forma geral, né? As carnes bovinas, além delas serem umas carne putrefacta, né? Tem uma porção de porcaria que eles colocam ali. Então fica complicado. Se você tem algum bloqueio sexual, experimente não consumir mais desses produtos e ver como é que você vai reagir. Mulher é anticoncepcional, basta parar e usar um DIU, que você vai ver que melhora demais a sua libido sexual. E, na minha opinião, o maior bloqueador, né, da nossa sexualidade, da nossa libido sexual, é sim a nossa visão do sexo. Mas e aí, Roger, o que eu faço para melhorar? Bom, a primeira coisa é realmente começar a estudar, né, esse tipo de assunto. Os livros, né, sobre esse tipo de assunto, eles são um pouco raros, é coisa que preste realmente. É um monte de besteira escrita, gente, é assim terrível. Tá? Então, mudar a visão, né, começar... E claro, né, e praticar também mais sexo, né, tipo, parar de pudores, né. Claro que no início, né, a pessoa geralmente extrapola, né, ela meio que flerta ali, né, com o promíscuo, né. Depois é só equilibrar, né, trazer para a faixa saudável, porque é muito mais fácil eu pegar uma pessoa promíscua e trazer para um ponto de equilíbrio saudável do que pegar alguém, né, que está reprimido, né, puritano, e trazer para o ponto de equilíbrio. Então é isso, é começar a praticar mesmo, perder esse medo, né, de trocar energia com alguém, perder o medo do sexo oposto. Também é interessante você se conhecer melhor, porque se você se conhece, você vê qual é a melhor forma para você adentrar nesse mundo.
Por isso que eu recomendo, faz a numerologia. Na numerologia eu consigo ver lá, né, como é que você lida com a energia sexual, como é que você deveria começar a dar seus primeiros passos nesse universo, né, para você não gerar nenhum trauma para si, porque cada um vai ter uma forma de expressar a sexualidade, né? E é isso que as pessoas não entendem, né? Cada um é um indivíduo e precisa se conhecer primeiro, né, para saber como é que ele expressa, né, esse tipo de comportamento sem se violentar. Por isso, autoconhecimento e começar a entrar nesse universo, né, por portais saudáveis, fazendo cursos, né, tipo pesquisando. Muito em breve eu vou estar dando um curso e aí eu aviso para vocês. Eu quero fazer uma palestra online com vocês também, né, para isso. Mudança de visão já ajuda demais, 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 demais. Compreensão é um dos melhores remédios que existem, para muita coisa. Então, espero ter ajudado mais uma vez. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.